Meus amigos, chegando aqui para mais uma pré-aula ou um resumo da lição Betel. Nós já estamos chegando na lição 10, que tem por tema a vitória do povo de Deus. Glória a Deus, porque Ele é um Deus que dá vitória. Ele é um Deus que é capaz de transformar as adversidades em momentos de triunfos para o povo do Senhor. Bom, nós temos aí por texto de referência, nós já estamos chegando no Esté capítulo 7. Esté capítulo 7, versículos 4, 5, 6 e 10. Texto áureo está em Esté 7:3, que diz: Então respondeu a rainha Esté e disse-se: Ó rei, achei graça aos seus olhos, e se bem parecer ao rei que desceme a minha vida como a minha petição e o meu povo como o meu requerimento. Verdade aplicada, a sabedoria divina é imprescindível na vida diária do cristão. Então vamos ter por objetivo da lição entender que Deus sempre protege seus servos, aprender que o auxílio de Deus chega na hora certa e confiar no zelo de Deus por seus filhos. Nós não vamos ler os textos de referência para nós ganharmos tempo, para que esse resumo não fique um resumo muito estendido, ok? Nossa introdução diz: veremos nesta lição a importância de Esther ter posto sua confiança apenas no Senhor dos Senhores. Sua história é tão marcante e de uma contribuição inestimável às igrejas de hoje. Graças a Deus pela vida da nossa irmã corajosa, virtuosa Esther. Deus garante vitória. Por maior que seja o nosso exército, por maior que seja a nossa força, por maior e mais numeroso que seja o nosso material bélico, é do Senhor que vem a vitória. A gente precisa compreender e entender isso. Então eu quero ler com os queridos amigos Provérbios 21:31, que diz: O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então os cavalos se preparam, mas quem dá a vitória é o Senhor. Então todas as suas conquistas, rendei graças ao Senhor. Todas as suas conquistas, dá a Deus a honra e a glória, e quando possível oferece um culto de ação de graças. Mas oferece um culto de ação de graças que te custe alguma coisa. Não é aquele culto que você chega ali no domingo à noite e vai lá para o seu pastor e fala assim: eu quero oferecer esse culto de ação de graças. É uma coisa que não te custa nada, porque é um dia formal de culto, onde todos estão ali. Tem que oferecer um culto num dia extra, um culto na sua casa, um culto na igreja mesmo, mas num dia que não seja o dia formal. Então é importante a gente entender e compreender isso, para a gente quebrar esse protocolo de a gente chegar num dia de culto e oferecer um sacrifício a Deus que nada nos custou. Vamos valorizar isso aí e dar alguma coisa além das nossas forças. Então é Deus que nos garante a vitória, não é a sua força, não é a sua habilidade. Glória a Deus pela sua habilidade, pela sua competência, pela sua capacidade, mas lembre-se que vem do Senhor a vitória. Confiar ou duvidar? Confiar sempre. Confiar sempre. A fé não é um salto no escuro. A fé é dar um salto seguro. É ter a certeza de que Deus vai nos dar condições de vencermos e de superarmos as adversidades. Então, confiar ou duvidar, confiar sempre. É claro, pode ser que a gente tenha um misto de fé e incredulidade. Nós
podemos passar por esse momento, ter esse misto. Eu creio descrendo. Talvez a situação é tão difícil como o pai do menino lunático. Vamos deixar então aqui esse texto também que está lá em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9. Número 9, deixa eu ver aqui para a gente poder falar com propriedade. 24. Ele diz assim: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda na minha falta de fé. Há uma versão, a corrigida está: ajuda a minha incredulidade. Há momento que eu posso crer descrendo, mas quando isso acontecer, confessa para Deus que tu tem um misto de fé e de incredulidade. E Deus vai entender, porque Deus, na verdade, quer ouvir de nós a realidade pela qual estamos passando. Então eu confesso: Deus, eu creio, mas está tão difícil que no fundo há uma incredulidade aqui dentro. Mas me ajuda, Senhor, me ajuda nessa falta de fé. E o homem aqui, o pai do lunático, levou seu filho são para casa, mas foi humilde em reconhecer a situação pela qual vivia há anos e ninguém solucionava. Chegou a hora de Deus intervir na história. O convite da rainha Esther para festejar causou muita felicidade. Ramã achou que mais uma vez ele estava subindo um degrau da exaltação. Só que dessa vez não era o degrau da exaltação. Se ele tivesse descido o degrau da humildade, da humilhação, não teria acontecido o que aconteceu. Mas ele sempre pensava no degrau da exaltação. Ele sempre pensava em ser ovacionado. Mania de grandeza, megalomaníaco, porque queria estar sempre lá no ponto mais alto do mastro, para que todos pudessem vê-lo. E essa ganância de poder causou-lhe a sua própria morte, porque ele usou desse poder para se beneficiar e desprezar as pessoas. Muito cuidado com isso. E quando Deus chega a hora de Deus agir, aí sim Deus vai tomar. Quando o rei fica sabendo que Ramã era o mentor da história e que havia enganado o rei antes, e o rei havia selado com o seu anel o decreto para matar os judeus, o rei se irou, o rei se revoltou, o rei ele veio envenenado com a situação que o próprio Ramã fez ali a sua falcatrua, enganando o rei para que pudesse sentenciar um povo que ele passou a odiar porque um homem não se dobrava diante dele. Mania de grandeza, isso é um veneno. Esther delata Ramã, ou seja, ela fala para o rei, quando o rei pergunta, ela fala: Ramã é essa pessoa. Esther sabia a seriedade de escolher com cuidado o tempo para falar. Ela foi muito paciente, aguardando a ocasião adequada para denunciar seu opressor e todo o plano perverso. Veja bem, ela foi cautelosa e falou na hora certa. Então, sempre fale na hora certa. Conte até 10. Puxe o freio de mão. Se necessário for, coloca a água na boca. Mas não se precipite com as palavras. O 2 diz: quando tudo parece perdido, não está. Tudo parecia perdido. Mas é bom a gente lembrar que, retrocedendo às aulas anteriores e aos próprios textos da Bíblia,
Ester, Mardoqueu, o povo judeu, conseguir essa vitória não por causa deles, mas por causa de Deus, porque eles se colocaram na prática do jejum, na prática da oração, na prática da humilhação. Não é dos carros nem dos cavalos que vem a vitória, 21:31 de Provérbios, mas do Senhor, é do Senhor que vem a vitória do povo de Deus. Em Deus é impossível, o impossível acontece. Em Deus, para Deus, Deus desconhece o impossível. Para a gente entender melhor isso, foi o que Deus disse para Abraão. Porventura, para Deus, há alguma coisa impossível? Não há para nada impossível para Deus. Pode ser impossível para nós, para Deus não. Então, se você estiver passando por um momento difícil, de repente recebeu um diagnóstico que te sentenciou, creia em Deus, porque a última palavra é de Deus. Deus desconhece o impossível. Enquanto houver vida, há esperança. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Enraiza-se em Deus, porque Deus pode fazer o impossível. Tá difícil a tua situação? Tá o diagnóstico que te sentenciou? Tá irreversível o quadro, quem sabe, de um amigo, da família? Tudo é possível em Deus. Não jogue os pontos. Não se frustre. Não se decepcione com a fé. Creia em Deus. E creia na soberana vontade de Deus, o nosso Pai. Deus faz o impossível. Deus disse para Maria, para Deus, o anjo disse, nada é impossível. Soberano para condenar e absolver. A sentença está na mão dele. A sentença ele tem. E triste coisa é cair nas mãos de Deus. Triste coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Ramã procurou um meio de cair na mão de Deus. E aí Deus sentenciou Ramã com a própria sentença que ele sentenciou a Mardoqueu. Muito cuidado com as sentenças que muitas das vezes as pessoas dão para os outros. Você não presta. Às vezes o pai sentencia o filho. Você não vale nada. E pragueja. Joga para baixo as pessoas. Muito cuidado. Tenha sempre palavras de bênçãos. Sempre palavras abençoadoras. Palavras que levante. Não esquece esse negócio de praguejar. Até porque somos servos de Deus. Somos chamados para amar e para perdoar. E não para ficar praguejando as pessoas por aí. Então vamos mudar o nosso foco aí para a gente poder servir a Deus e nos identificarmos como os servos dele. Deus quebra a presunção do homem. Ester, com muita cautela e direção de Deus, promoveu 2 banquetes para o rei e Ramã. Ramã gostava de holofotes. Ramã gostava de aplausos. Ora, um banquete para mim. Ramã gostava de sentar com o rei para que outros olhassem para ele e vissem nele um homem poderoso do rei. É perigoso essas pessoas que têm esse sentimento, as pessoas dentro da igreja, inclusive. Ramã ainda era um ímpio, um perverso, mas pessoas dentro da igreja que ficam esperando os aplausos,
que ficam esperando serem ovacionadas, que ficam esperando serem elogiadas em públicos, massageados seus egos para que elas inflam e se sintam verdadeiramente pessoas de Deus. Ora, o Evangelho não é para promover ninguém. O Evangelho não é para exaltar personalidade humana. O Evangelho não é para essas tais coisas. O Evangelho é para a salvação do perdido. Mas as pessoas estão confundindo o Evangelho, mudando o foco do Evangelho, criando um Evangelho para o seu bel prazer, que não é o Evangelho de Jesus o Cristo. O Evangelho de Jesus o Cristo é antagônico a esse Evangelho onde o homem é ovacionado, honrado, coroado, endeusado. Esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Deus não exalta personalidades humanas. O Evangelho de Deus glorifica Cristo, glorifica o Senhor. Deus tem seus propósitos. Bom, Deus tem o seu caminho na tormenta, disse o profeta Naum. Na tormenta. Há propósitos estabelecidos por Deus, que muitas das vezes foge do nosso conhecimento, foge da nossa lógica. Mas entender os propósitos de Deus, muitas das vezes a gente não entende quando nós estamos no processo. Nós vamos entender depois que o processo passa, nós vamos entender, nós vamos ver tudo o que aconteceu e que a mão de Deus estava por trás, controlando, guiando e governando. Mas para isso, a gente não pode esmorecer na fé, porque os judeus, quando eles, lá na terra de Suzã, quando eles receberam a sentença, eles agiram buscando Deus. E nessa busca a Deus, o Senhor pelejou com mão forte e lhe deu livramento para que o seu povo pudesse continuar na terra, e o nome do próprio Deus foi glorificado. Então Deus tem seus propósitos, vamos tentar segui-los. O inimigo não prevalecerá. O inimigo Ramã, ele não prevaleceu por um ato soberano de Deus, e Deus criou a própria sentença para Ramã, a sentença que ele havia dado para Mardoqueu. O rei inverteu a sentença. Mas isso não quer dizer que Deus vai inverter todas as sentenças. Vamos entender e compreender isso. Até porque muitos homens de Deus morreram por homens maus, por homens malignos. Por exemplo, a gente pode citar Paulo, a gente pode citar Pedro, a gente pode citar no antigo Jeremias, Isaías, que a sentença, quando foi dada, não foi... eles não foram absolvidos delas. Eles experimentaram a sentença e morreram nela. A gente pode citar pós-apóstolos extrabíblicos, como Mardoqueu, como Policarpo, no século II, como Jerônimo Savonarola, John Hus e tantos outros homens que, quando tiveram a sentença, com certeza foram buscar a Deus, e a sentença veio assim mesmo. Por quê? Questão soberana, questão de soberania. Então aqui, o ato soberano de Deus, dentro da necessidade do momento, Deus inverteu. Mas pode ter momentos também, para que o nome de Deus seja glorificado, a sentença terá que ser executada. Então vamos compreender isso, para a gente às vezes não achar que Deus tem que sempre estar livrando, e quando Ele não livra, é soberania. Então muitos morreram sentenciados, e muitos Deus preservou da sentença. Amém?
E aí nós vamos entendendo melhor essa questão de soberania, para a gente não achar que Deus está a nosso serviço e ele tem que fazer o que a gente quer que Ele faça. Vamos nos render a Ele, porque Ele não vai se render a nós. Vamos sempre trabalhar com o princípio do amor e nunca ficar por aí se vingando. É justiça de Deus, não. Sempre no Novo Testamento nós temos lá bem o exemplo bem clássico de Jesus, que manda amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Ok? As promessas de Deus nunca falham. Fica tranquilo que Deus nunca vai falhar. Bota aqui, o autor cita aqui o Salmo 121, 4 e 5. Uma grande confusão se instaurou no meio do povo de Deus por todas as 127 províncias persas, em virtude do decreto de extermínio promulgado por Ramã. Parecia que Deus havia se esquecido das promessas feitas a Abraão de fazer deste povo uma grande nação. Através da vida de Esther, temos a certeza de que Deus nunca se esquece de suas promessas. É verdade. E aí ele vai citar aqui o Salmo 121, versículos 4 e 5, que diz: se você imagina que está desamparado e que ninguém se lembra de você, saiba que o Senhor nem pisca para poder prestar atenção em você, até quando você está dormindo. Então fica tranquilo, porque até quando tu dorme, Deus trabalha. Não deixa de dormir por inquietações, porque Deus não dorme e trabalha enquanto nós dormimos. 3.3. O Senhor cuida do seu povo. Então nós vamos aprender nesta lição que, se seguirmos o exemplo de Esther, podemos ser bênção nas mãos de Deus para todas as pessoas ao nosso redor. Ser bênção. Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Ok? Conclusão. Diz o livro de Esther, ilustra a providência divina a favor do seu povo, e podemos perceber de que Esther colocou sua confiança em Deus, tornando-se dependente dele em tudo. Que possamos seguir a orientação de Deus para que também possamos ter a vitória que o Senhor quer tanto nos dar. Creia em Deus, que Deus há de nos dar vitória. E se tivermos que passar por situações adversas, Deus estará passando conosco e haverá um conforto de Deus para nós no meio dessas circunstâncias adversas. Ok? Então, lembre-se sempre, não se esqueça de compartilhar, de dar o like, o amei, de deixar o seu comentário, de se inscrever, aperte o sininho, acione o sininho para você receber os novos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida. Boa aula no domingo. Deixa Deus te usar com força, poderosamente. Busque a Deus. Vai inspirado, vai com ousadia, com intrepidez, entusiasmado. Viva essa aula, essa palavra de Deus. Encarne ela e deixa Deus abençoar vidas através da sua. Deus te abençoa. Até a nossa próxima pré-aula ou até o nosso próximo resumo. Fica com Deus. Beijo no seu coração. Eu estou indo embora. Tchau.